Olá! Hoje vamos falar sobre as principais limitações para a aplicação do direito estrangeiro. Mas antes disso, vamos ter uma breve introdução sobre o direito internacional privado. Quando extraímos da fonte, do autor Dollinger, vemos que existem várias concepções para observar o direito internacional privado. Uma delas é a francesa, que é a mais ampla, porque ela abrange e divide em 4 matérias distintas, que seriam então a nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, o conflito de leis e o conflito de jurisdições. Falando rapidamente sobre cada uma, nós teríamos na nacionalidade a caracterização nacional do Estado. Já na condição jurídica do estrangeiro, nós teríamos ali ele versa, então, sobre os direitos dos estrangeiros de permanecer ou de entrar em um país. O conflito de leis versa quando nós temos um ou dois ou mais sistemas jurídicos que as normas não coincidem uma com a outra. E já o conflito de jurisdições, nós teríamos, então, girar ali em torno de uma competência do judiciário na solução de situações. Quando observamos no direito internacional privado, ele existe de fato um limite à aplicação da lei estrangeira. Quando observamos o artigo 17 da LINDB, que está passando aí para vocês no slide, que eu vou fazer a leitura aqui, ele diz o seguinte, que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, atua de fato como uma espécie de controle externo, no qual, através desse artigo, nós vemos que esse tipo de exemplo de leis, atos ou sentenças estrangeiras que afrontem a ordem pública brasileira não serão toleradas, como é o exemplo do divórcio islâmico, qual acontece o repúdio da mulher casada, e esse tipo de situação não é homologada pelo STF, e também o casamento poligâmico, que nesse caso ele reconhece apenas o primeiro casamento. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre a ordem pública, sobre a fraude à lei e sobre outros conceitos que são limitadores da aplicação da lei estrangeira no Brasil. O papel da ordem pública como limitador se manifesta no artigo 17 da LINDB, que estabelece que não terão eficácias leis, atos e sentenças de outros países que ofendam nossa ordem pública. A ordem pública é um conceito difícil de definir e até porque é um conceito moral que vai variar de acordo com a época e a sociedade que está sendo analisada, mas muitas vezes está ligada com a soberania nacional e os bons costumes. A fraude à lei é caracterizada quando o agente, de forma legal, se aproveita da lei estrangeira para cometer fraude. A vítima dessa fraude é toda a coletividade. Um exemplo disso é quando o agente transfere seu domicílio para outro país para fraudar credores ou potenciais herdeiros na sucessão. A caracterização dessa fraude ocorre quando o agente muda de forma intencional a nacionalidade, o domicílio ou de alguma forma busca colocar-se sob a influência de um ordenamento jurídico diverso para fugir do limite que a lei originalmente imporia, a lei que seria aplicável. É difícil comprovar esse tipo de ação, pois é necessário comprovar que a intenção do fraudador era se escusar dos limites da lei. Já tratando um pouquinho do favor negote, é um princípio de manutenção do negócio jurídico perfeito. Ou seja, mesmo quando o negócio jurídico aqui no Brasil não seria perfeito, se ele foi feito de boa fé entre as partes, ele pode ser mantido aqui no nosso país. Ou seja, em atendimento ao princípio da boa fé, o que foi negociado entre as partes deve prevalecer. Há também o prevalent, que determina que a lei utilizada será aquela que vai beneficiar o nacional em detrimento do estrangeiro. Na lei brasileira tem dizendo que serão aplicáveis nas sucessões o direito de família do Brasil, salvo quando a lei estrangeira beneficiar o cônjuge, ou seja, a lei que será aplicável será a que mais vai beneficiar o nacional. Falando um pouquinho sobre as instituições desconhecidas, nada mais é que institutos jurídicos que são peculiares a alguns países e que não podem ser recepcionados pelo Instituto Jurídico Brasileiro. Um desses exemplos é a hipoteca sobre os bens móveis. Nós temos conhecimento que aqui no Brasil só é permitido a hipoteca sobre os bens imóveis. Quando o juiz se depara com esses casos, ele deve procurar se existe algum instituto jurídico que seja compatível, que seja mais próximo, similar a esse instituto. Se tiver, ele deve aplicar. Caso não exista, ele deve afastar a aplicação desse instituto, a aplicação do direito internacional, e a aplicada o direito nacional. Já as instituições abomináveis são institutos que são completamente incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro,
porque elas ofendem os princípios constitucionais, éticos e religiosos do país. Como exemplos, podemos citar a poligamia, a escravidão e a pena de morte.